Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ezer, esse daqui é meu canal e você é muito bem-vindo por aqui. Cara, hoje é dia da gente falar de um dos personagens mais problemáticos da Bíblia, de um dos personagens que tem a história mais controversa da Bíblia. Provavelmente, quando eu disser o nome dele, você vai falar, não é tão problemático assim. Isso é porque você não viu uma linha do tempo de tudo o que aconteceu com esse cara. Você vai ver, depois desse vídeo, que esse cara só inventava problema. Ou quando ele não inventava, o problema vinha atrás dele. Eu tô falando de Ló. Você vai conhecer hoje a história de Ló. Mas antes de tudo isso, eu quero convidar você a se inscrever no canal. Se você gosta de curiosidades bíblicas, se você gosta de personagens bíblicos, por favor, se inscreva no canal. Você não vai se arrepender. Toda semana tá saindo vídeo de alguma curiosidade ou de algum personagem que vai te interessar. E olha, outra coisa, por favor, eu preciso do seu like, porque é com seu like que eu consigo alcançar outras pessoas. Então faz um favorzinho? Deixa o like, se inscreva no canal e depois da vinheta a gente vai falar de tudo sobre Ló, tá bom? Vambora! Ló era sobrinho de Abraão. O nome Ló vem do hebraico Lot, que tem o significado beira ali a cobertura. Então dá essa ideia de cobertura. Ló, ele era filho do irmão mais novo de Abraão, que se chamava Arã. E quando Abraão, junto com seu irmão e os seus pais, saíram de Ur dos Caldeus, Ló estava ali. E aí você começa a perceber que Ló vai aonde Abraão está. A Bíblia diz que Abraão foi em direção a Canaã e Ló estava lá. Quando Abraão decidiu ir e descer ao Egito, Ló também foi. Então eles eram muito próximos, existia uma familiaridade, além da questão deles serem parentes, mas eles gostavam muito de estar próximo um do outro. Porém, houve alguns problemas entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló, porque o rebanho de Ló começou a crescer muito. O gado de Ló começou a crescer muito. Isso fez com que o ambiente que os dois estavam se tornou pequeno para o que eles estavam adquirindo. Então precisaram se separar. Abraão chegou para Ló e falou, olha, para onde você escolher, eu vou para a direção contrária. Ló escolheu as planícies verdes do Jordão e foi para uma cidade chamada Sodoma. Chegando nessa cidade, ele percebeu que essa cidade era problemática, que essa cidade, as pessoas não tinham os mesmos princípios que eles. Tanto que até no Novo Testamento nós vemos reflexo disso. Nós vemos o apóstolo Pedro dizendo que Ló se afligia todos os dias com o pecado que havia em Sodoma, com os problemas que haviam em Sodoma. E para piorar, quando Ló estava em Sodoma, houve uma guerra na qual ele foi vítima. Ele não morreu. A Bíblia também não diz que ninguém da família dele tenha morrido. Porém, ele teve seus bens tomados, ele foi levado também a cativo. A Bíblia diz que Abraão fica sabendo disso, junta um pequeno exército, vai atrás dele, consegue resgatar o seu sobrinho e os seus bens. Mas a gente já vê que tem coisas problemáticas acontecendo. E aí a gente vai para outro problema. Como eu disse para vocês, a vida de Ló é rodeada de problemas. Qual é o outro problema? Deus fica cheio de Sodoma e de um lugar chamado também Gomorra. Então ele decide que vai destruir essas duas cidades. Só que Deus conta para Abraão que ele vai destruir essas cidades. Então Abraão começa a orar pelo seu sobrinho Ló e interceder. Então Deus vai, obviamente, resgatar o sobrinho de Abraão, o homem chamado Ló. Acontece que Deus envia anjos, 2 anjos, para salvar, para resgatar, para tirar a família de Ló lá de Sodoma. Quando os anjos chegam na cidade, a cidade era tão pervertida que os homens daquela cidade começaram a querer pegar os anjos para ter relações. É exatamente isso aí que você está pensando. A Bíblia diz que Ló fica desesperado com isso. Então, olha a ideia absurda de Ló. Ló, ele quer pegar suas filhas e entregar para os homens, para que os homens não mexessem com os anjos. Olha o nível de loucura quando você está num ambiente pervertido, num ambiente complicado que você pode chegar a fazer. Mas graças a Deus, nem os anjos, nem as filhas foram mexidas. Então, os anjos falam o seguinte, olha, vamos sair daqui, vou arrancar vocês daqui porque Deus vai destruir esse local. A única regra era, não olhe para trás. E aí você já sabe a história. No meio do caminho, a mulher de Ló olha para trás e a Bíblia diz que ela se tornou estátua de sal.
Gente, vocês têm noção da sequência? O cara foi escravo, teve esse problema com o anjo, esse pensamento torpe de entregar a filha pra não ter o problema com o anjo. A mulher virou estátua de sal e ainda não chegou na pior parte. Bom, Ló saiu da cidade junto com as suas filhas. A Bíblia diz que eles foram morar numa região montanhosa, dentro de cavernas. E aqui vai vir o pior problema, o mais absurdo de todos. A Bíblia diz que Ló já era um homem velho, as suas filhas não eram casadas e eles estavam distantes do resto da população. Então não havia homens que elas pudessem casar. Olha a ideia da filha mais velha. Bom, nosso pai não tem nenhum filho homem, que é ruim, porque está falando de uma época patriarcal onde um homem tinha continuidade da sua história se ele tivesse um filho homem. Ter uma filha mulher, ali naquele caso, não mudava nada. Ele precisava de um filho homem para dar continuidade à sua linhagem. Então qual é a ideia da filha mais velha? Então, eu e você, minha irmã mais nova, vamos nos deitarmos com o nosso pai e daremos a ele filhos homens. E aí acontece o que está na thumb desse vídeo. Nascem duas crianças dessas relações, Moabe e Amon, que no futuro vão dar origem a dois povos que se tornaram inimigos de Israel, que eram os Moabitas e os Amonitas. Enfim, história extremamente complicada de Ló. Porém, no Novo Testamento, Ló também é citado. Ló é citado quando Jesus relembra da história de Sodoma e Gomorra lá em Lucas. E como eu disse, Pedro também cita essa história de Sodoma e Gomorra e acaba citando Ló. Essa foi uma história tenebrosa da vida de Ló e quase tudo que aconteceu foi consequências de escolhas erradas. Então, meu conselho para você, a palavra de conhecimento, vamos dizer assim, no final desse vídeo para você é: tome decisões certas. E como a gente toma decisões certas? Pedindo aconselhamento a Deus, pedindo direção a Deus. Ele pode dizer qual é a escolha certa, porque as consequências de uma escolha errada pode ser muito grande. Ele tomou a escolha errada quando foi para Sodoma, as filhas dele tomou a ideia errada, fizeram uma escolha errada, na qual da descendência delas nasceu dois inimigos do povo de Israel, ou seja, só problema. Gente, vamos orar e vamos pedir a direção de Deus para tudo que a gente for fazer, tá bom? Se inscreva no canal, deixa o seu like, por favor. Te aguardo no próximo vídeo. Fique com Deus. Vou deixar aqui um vídeo, uma playlist para você assistir, para tu não falar que tá sem nada para ver, tá bom? Assiste aí e te aguardo no próximo vídeo. Valeu!